E nosso estudo de hoje está na lição 26 do livro Palavra da Vida Eterna, Açoitando o Ar. Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza. De tal modo combato, não como açoitando o ar. Palavras de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Definindo o trabalho intenso que lhe era peculiar na extensão do Evangelho, disse o apóstolo Paulo com inegável acerto. Eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, e de tal modo combato, não como açoitando o ar. Hoje, como ontem, milhares de aprendizes da Boa Nova gastam-se inutilmente, através da vida agitada, asseverando-se em atividade do Mestre, quando apenas simbolizam números vazios nos quadros de precipitação. Possuem planos admiráveis que nunca realizam. Comentam apressados méritos do amor, guardando lamentável indiferença para com determinados familiares que o Senhor lhes confia. Exaltam a tolerância como fator de equilíbrio no sustento da paz, contudo se queixam amargamente do chefe que lhes preside o serviço ou do subordinado que lhes empresta concurso. Recebem os problemas que o mundo lhes oferece, buscando o escape mental. Expressam-se acalorados em questões de fé, alimentando dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Exigem a regeneração plena dos outros, sem cogitar do reajustamento a si mesmo. Chamam, acusam o projeto, discutem, correm, sonham, mas visitados pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si próprio, diante da vida eterna, vacilam desencantados nas sombras da incerteza e, quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, reconhecem aflitos que em verdade estiveram na carne, combatendo improficuamente, como quem passa na terra açoitando o ar. É até interessante, né, que Paulo de Tarso usa esse termo açoitando o ar, e o açoitando o ar na época estava querendo significar que ele não estava perdendo tempo. Hoje o açoitar o ar é comemoração, principalmente no jogo de futebol, né, quando o pessoal faz o gol, daquele, né, o açoite no ar. Mas o simbolismo que Paulo de Tarso está querendo trazer para a gente, ele está querendo dizer o seguinte, falar, eu, da minha parte, eu estou correndo, mas não estou na incerteza, não estou sabendo do que eu estou fazendo. Né? E o Emmanuel aproveita essa frase de Paulo para chamar a atenção para todos nós sobre alguns detalhes que são muito importantes, porque os espíritos estão o tempo todo lembrando a gente. Ele fala para a gente, olha, tem um monte de gente aí que parece que está se dedicando muito para a religião, fazendo estudos diários, fazendo vídeos, fazendo palestras por aí, parece que estão se dedicando muito, mas simbolizam números vazios no quadro de precipitação. Por quê? Porque eles comentam o tempo todo os textos evangélicos, mas guarda lamentável indiferença para com determinados familiares. Gente, é a diferença entre a teoria e a prática. Né? De que adianta a gente estar aqui trabalhando os conceitos doutrinários, enquanto que a prática, que está sendo, quem é o mais próximo meu? O mais próximo meu é a minha família consanguínea. Minha família consanguínea vai estar representada na figura dos meus pais no primeiro momento, ou daqueles que fazem papel de pais, daqui a pouco na figura do cônjuge, depois na figura dos filhos. Né? Então o que acontece? De que adianta a pessoa querer, a pretexto de estar se dedicando a uma atividade religiosa, acabar negligenciando a atenção e os cuidados que deve ter com a família? Vamos lembrar mais uma vez que no livro Um Terço da Vida, escrito pelo espírito Hermance Dufour, tem uma mensagem que foi muito profunda, que vem falando assim de muitos espíritas, aí vamos falar aqui da nossa religião, que estão desencarnando mal, chegam do outro lado, né? E aí, se dedicaram muito à causa e não se dedicaram à própria família. E a família é o laboratório mais imediato, são aqueles espíritos que a gente tem comprometimento, que a gente tem responsabilidades, que são os degraus para que a gente consiga realmente um processo de evolução. Se a gente começa a ficar só na teoria e deixa a prática de lado, a gente acaba comprometendo todo o nosso planejamento aqui nesse mundo. Depois ele vem falar assim, ó, exaltam a tolerância como fator de equilíbrio, mas o tempo todo se queixam do chefe ou
do subordinado quando ele está na posição de chefe que lhe empresta concurso. É claro que isso aqui vamos estender, né, a palavra chefe, os nossos governantes também. Porque parece que tem gente que o tempo todo conseguiu encontrar uma bengala para justificar todos os males que acontecem com ele. É tudo culpa dos governantes. É culpa do presidente, do atual, do anterior, é culpa do governador, é culpa do prefeito. Tudo, é fácil a gente jogar a culpa o tempo todo para alguém, né? E é tão interessante que tem um deslizamento de terra. E normalmente esses deslizamentos de terra trazem vítimas, trazem dor. Aí depois que caiu, o pessoal, cadê o poder público que não verificou aquilo? Gente, o poder público tem condições de verificar aquilo que está muito visível, muito patente, mas tem coisa que você não vai conseguir verificar assim não. Não tem como você tá, mas tem que achar um culpado, né? Então bota a culpa no governo, no poder público. Aí recebe os problemas do mundo, que o mundo lhe oferece, mas buscando o escape mental. O problema vem, mas eu quero buscar nos prazeres da carne, nos prazeres da gula, nos prazeres do sexo, nos prazeres do... eu quero entorpecer para não prestar atenção nos problemas. E depois ele bota aqui também, né? Expressam-se acaloradas em questão de fé, mas muita gente alimenta umas dúvidas íntimas quanto à imortalidade da alma. Né? A gente procura até estar lendo, né, o tempo todo com frequência informações sobre o mundo espiritual, como é que deve ser, o que a gente vai encontrar quando a gente chegar lá, né? O que a gente merece pelo caminho. Mas as dúvidas ainda ficam muito grandes. Tem gente que vai falar de Deus, vai falar de fé, mas quando vai falar de imortalidade da alma, e olha que eu não estou falando nem de... Aqui não está falando só da imortalidade. Não está falando do que vai encontrar, porque aí o que vai encontrar, cada um vai trazer um relato diferente. Né? Depois ele fala, exige regeneração plena dos outros. Quem trabalhar comigo, quem estiver comigo, tem que ser perfeito. Mas não observa os defeitos nele também. Então são problemas que vão acontecendo, que clamam, acusam, projetam, discutem, correm e sonham. É claro que o Paulo de Tarso, ele fala dessa maneira, ele não constituiu a família. Aliás, conta até a história que está relatada no livro Paulo e Estevão, que depois da morte da Abigail, que era irmã de Estevão, ele optou pelo celibato, e tem até um momento que ele fala, né, bom seria que vocês fizessem igual a mim, não entrassem no matrimônio para poder se dedicar a uma causa maior. Mas até fala, mas se não conseguirem, se vocês se sentirem abrasados, contraiam o matrimônio, mas com uma pessoa só, para poder aprender o amor, porque só se aprende o amor quando é com uma pessoa só. Ele traz um texto muito bonito com relação a isso. Mas ele vem falar para a gente aqui o seguinte, né, que a gente clama, acusa, a gente quer a regeneração dos outros, projeta, discute. Quando é visitado pela crise, a gente acaba mostrando que o aprendizado está muito na teoria ainda e pouco na prática. Né? E ele vem chamar a atenção. Eu estou falando disso porque o Paulo de Tarso, a família do Paulo de Tarso acabou sendo as igrejas que ele ia fundando nas suas viagens missionárias. Né? Então, aquelas viagens todas que começam, Antioquia, ele veio passando pela Grécia, pela Síria, até chegar em Roma no final da história toda, né? As 3 viagens que ele fez, acabaram sendo as famílias dele. Mas ele teve que passar muita situação complicada, né? Ele teve que perdoar muito. Ele chegou a ser apedrejado quase à beira da morte em uma cidade, teve que ficar bastante tempo em convalescência. Enfim, passou por situações muito complicadas. Então ele bota aqui, poxa, o problema nosso qual é? Visitado pela crise que afere em cada espírito os valores que acumulou em si mesmo diante da vida eterna, vacilam, desencantados nas sombras da incerteza. E o pior de tudo, ele conclui aqui no texto, né? Quando chamados pela morte do corpo à grande renovação, aí vão reconhecer do outro lado aflitos, que em verdade estiveram na carne combatendo improficuamente, ou seja, açoitando o ar, não aproveitaram a oportunidade que teve. Né? E essa é uma chamada para a gente, porque muitos de nós, a gente ainda não parou para meditar e perguntar, interrogar a nossa consciência, que é o nosso anjo da guarda, qual está sendo o meu papel nesse momento, qual está sendo a missão que eu tenho que cumprir. Se a gente interrogar isso todo dia, a resposta vai vir e a gente vai cumprir a nossa missão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.